quando a gente era criança, o Lula Molusco parecia só um personagem chato, que nunca gostava de nada. Mas depois de crescer, muita gente começou a perceber uma coisa meio estranha nele. Porque talvez o Lula Molusco nunca tenha sido só um personagem mal-humorado. Talvez ele fosse um dos personagens mais depressivos de Bob Esponja. E o pior é que hoje muita gente vive exatamente como ele. Durante a série inteira, o Lula Molusco quase sempre aparece sozinho. Enquanto o Bob Esponja tá feliz, correndo pela fenda do biquíni e se divertindo com literalmente qualquer coisa, o Lula Molusco normalmente tá isolado no canto dele. E quando a gente era criança, isso parecia só engraçado. Parecia que ele era apenas um cara chato que odiava todo mundo. Mas depois de crescer, muita gente começou a olhar para ele de um jeito diferente. Porque o Lula Molusco vive praticamente preso numa rotina que ele odeia. Todos os dias ele acorda, vai trabalhar no Siri Cascudo, escuta o Bob Esponja gritando, atende clientes irritantes, e depois volta sozinho para casa. E o mais estranho é que quase ninguém percebe o quanto ele parece cansado o tempo inteiro. Ele tenta demonstrar que tá tudo bem, tenta parecer superior, mas no fundo parece que ele simplesmente perdeu a vontade de aproveitar as coisas. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente começou a se identificar com ele depois de adulta. Porque quando a gente cresce, começa a entender como é se sentir preso numa rotina, cansado, desanimado, ou até distante de todo mundo. E o mais bizarro é que Bob Esponja mostrava isso pra gente desde o começo, mas quase ninguém percebia. Uma das coisas mais tristes no Lula Molusco é que ele realmente tinha sonhos. Muita gente olha pra ele e pensa que ele só reclama da vida o tempo inteiro, mas quase ninguém percebe que ele tenta mudar isso várias vezes durante a série. O maior exemplo disso é o clarinete. O Lula Molusco ama música. Ele realmente acredita que nasceu para ser um grande artista. Só que toda vez que ele tenta mostrar seu talento, quase ninguém liga. As pessoas ignoram ele, dão risada, ou simplesmente não se importam. E aos poucos parece que ele começa a acreditar que nunca vai conseguir sair daquela vida. Isso deixa tudo ainda mais pesado, porque no fundo, o Lula Molusco não queria ser infeliz. Ele queria reconhecimento. Queria fazer algo importante. Queria sentir que a vida dele tinha algum significado, além de trabalhar no Siri Cascudo todos os dias. E talvez essa seja uma das partes mais reais do personagem. Porque muita gente também tem sonhos, coisas que queria fazer, objetivos que imaginava quando era mais nova. Mas com o tempo, a rotina, o cansaço e as frustrações começam a apagar tudo isso. E sem perceber, a pessoa só continua vivendo no automático. Talvez seja por isso que tanta gente adulta entende tão bem o Lula Molusco hoje. Porque ele representa aquela sensação horrível de olhar para a própria vida e sentir que ficou preso muito longe daquilo que sonhava ser. Mas antes de continuar, se você gosta do universo de Bob Esponja e quer aprender mais mistérios, reflexões e coisas bizarras sobre seus personagens favoritos, já se inscreve no canal porque ainda tem muita coisa escondida nessa série. E comenta aqui embaixo, qual personagem de Bob Esponja mais te representa hoje? Porque depois de crescer, muita gente começou a enxergar esse desenho de um jeito completamente diferente. Mas talvez a parte mais estranha da vida do Lula Molusco seja a relação dele com o Bob Esponja. Porque enquanto o Lula Molusco vive cansado, frustrado e preso na própria rotina, o Bob Esponja consegue ser feliz com literalmente as coisas mais simples. E isso irrita muito ele. Só que talvez não seja só raiva. Talvez seja inveja. Porque no fundo, o Bob Esponja tem exatamente aquilo que o Lula Molusco perdeu faz muito tempo. A capacidade de aproveitar a vida. O Bob trabalha no mesmo lugar horrível. Escuta os mesmos clientes. Vive na mesma cidade. Mas mesmo assim, ele continua feliz. E isso deixa tudo ainda mais confuso pro Lula Molusco. Porque ele olha pro Bob Esponja e provavelmente pensa: como alguém consegue ser feliz vivendo desse jeito? E talvez seja aí que a série escondia uma das mensagens mais pesadas. Porque muitas vezes, a tristeza não vem só dos problemas. Ela também vem da comparação. De olhar para outras pessoas felizes, enquanto você sente que perdeu totalmente a vontade de aproveitar qualquer coisa. E quanto mais o Lula Molusco se afasta das pessoas, mais irritado e vazio ele parece ficar. Enquanto isso, o Bob continua vivendo normalmente, sem perceber que o Lula Molusco está afundando cada vez mais dentro da própria mente.
E talvez seja por isso que tanta gente adulta entende os dois personagens de forma completamente diferente hoje. E existe um episódio de Bob Esponja que deixa tudo isso ainda mais pesado. Porque nele, o Lula Molusco finalmente consegue aquilo que sempre quis. No episódio em que ele vai morar na Lula Moluscolândia, tudo parece perfeito no começo. Os vizinhos são iguais a ele. Todo mundo gosta de arte. Todo mundo toca clarinete. Tudo é organizado. E pela primeira vez, parece que ele finalmente encontrou o lugar certo. Só que depois de um tempo, alguma coisa começa a mudar. Mesmo vivendo a vida perfeita que ele sempre sonhou, o Lula Molusco continua vazio. E isso é uma das coisas mais tristes da série inteira. Porque mostra que o problema dele talvez nunca tenha sido só o trabalho, ou o Bob Esponja. Talvez o vazio já estivesse dentro dele o tempo inteiro. E isso acontece com muita gente na vida real. A pessoa passa anos pensando: quando eu conseguir aquilo, finalmente vou ser feliz. Só que quando finalmente consegue, a felicidade dura pouco. E o vazio volta de novo. O episódio praticamente mostra que o Lula Molusco passou tanto tempo preso na frustração, que nem sabia mais como aproveitar a própria vida. E o mais bizarro é que isso tudo estava escondido dentro de um desenho infantil. Mas talvez a parte mais assustadora de tudo isso seja o motivo de tanta gente se identificar com o Lula Molusco hoje. Porque quando éramos crianças, ele parecia só um adulto chato, mal-humorado e sem graça. Só que depois de crescer, muita gente começou a perceber que ele era o personagem mais próximo da vida real. E talvez isso diga muito sobre o mundo em que a gente vive. Porque aos poucos, as pessoas começam a entrar em rotinas cansativas. Começam a deixar sonhos de lado. Começam a perder a vontade de fazer coisas que antes amavam. E sem perceber, acabam vivendo no automático. Exatamente igual o Lula Molusco. E o pior é que isso acontece devagar. Ninguém acorda um dia e simplesmente vira o Lula Molusco. Tudo vai acontecendo aos poucos. O cansaço aumenta. As frustrações acumulam. A comparação com outras pessoas começa. E de repente, aquela pessoa feliz que tinha sonhos, energia e vontade de viver, começa a desaparecer. Talvez seja por isso que tanta gente adulta olha pro Bob Esponja hoje e sente uma sensação estranha. Porque quando éramos crianças, a gente queria ser igual ele. Feliz. Animado. Cheio de energia. Mas depois de crescer, muita gente percebeu que acabou se tornando muito mais parecida com o Lula Molusco. Cansada. Desanimada. Presa numa rotina. E tentando fingir que tá tudo bem. Só que talvez a mensagem mais importante da série nunca tenha sido sobre tristeza. Talvez fosse justamente o contrário. Porque mesmo vivendo ao lado de alguém completamente negativo, o Bob Esponja nunca deixou de aproveitar as pequenas coisas. Nunca deixou a rotina destruir quem ele era. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente gostar dele até hoje. Porque no fundo, todo mundo sente falta daquela sensação de conseguir aproveitar a vida sem carregar tanto peso na mente. E talvez o verdadeiro medo das pessoas não seja virar pobres, fracassadas ou solitárias. Talvez seja acordar um dia e perceber que viraram alguém igual o Lula Molusco sem nem notar. Talvez o mais bizarro sobre o Lula Molusco seja que ele nunca foi criado para ser um personagem profundo. Ele era só para ser o vizinho rabugento do Bob Esponja. Mas com o tempo, milhões de pessoas começaram a enxergar algo muito mais pesado nele. Porque no fundo, o Lula Molusco representa um medo que muita gente tem. O medo de perder os próprios sonhos. O medo de viver preso numa rotina. O medo de deixar a vida passar e esquecer como ser feliz de verdade. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente entende ele hoje. Porque crescer pode ser incrível. Mas também pode fazer as pessoas perderem partes delas mesmas sem perceber. E talvez a maior mensagem escondida de Bob Esponja seja nunca deixar isso acontecer. Nunca deixar a rotina matar totalmente quem você era. Porque no final, a vida fica muito mais pesada quando a gente perde a capacidade de aproveitar as pequenas coisas. Mas antes da gente terminar,
Se você gosta do universo de Bob Esponja e quer aprender mais mistérios, reflexões e coisas bizarras sobre seus personagens favoritos, já se inscreve no canal porque ainda tem muita coisa escondida nessa série. E comenta aqui embaixo. Qual personagem de Bob Esponja você acha que mais te representa hoje? Porque sinceramente, depois de crescer, acho que muita gente mudou completamente a forma de enxergar esse desenho.